sendo cuidada por uma avó. E ele disse que nada estava resolvendo, até que um dia ele volta para casa e ele faz a coisa certa. Ele tranca o seu quarto, ajoelha e fala para Deus o seguinte: Senhor, se tu existes de verdade, me dá uma saída. Porque é impossível que meu pai e a minha mãe tenha decidido seguir alguém que não tivesse poder para isso. E ele disse que ele não sabe de onde, mas ele sentiu uma coisa invadir o quarto dele e falar com ele em voz audível: filho, fica tranquilo, eu estou com você no meio da tua tempestade. Aleluia. Sabe, querido, não é um momento para você tirar os olhos do Senhor, não, pelo contrário. Pedro tirou os olhos do Senhor, começou a afundar. Jesus olha para ele e fala: até quando eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer? Talvez é isso que a igreja precisasse escutar todos os dias: até quando eu estou com vocês e vocês vão sofrer? Porque Jesus é o Senhor da tempestade. Os discípulos já tinham passado pela primeira tempestade, Jesus estava lá embaixo no barco dormindo. E aquele que desceu para falar com ele, provavelmente Natanael, vira para ele e fala: você não está incomodado que nós morramos? Jesus estava mais abaixo do que eles. Jesus veio e acalma a tempestade. Mas você não pode tirar os olhos de Jesus, querido. Porque se você for olhar as circunstâncias, você vai sofrer, você vai afundar. Se você for olhar as suas condições financeiras, você vai sofrer, você vai afundar. Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa olhar para Jesus. Porque até das tempestades, Ele é o Senhor. Glória a Deus. É que a gente, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente lembra do nosso caráter, a gente lembra da nossa vontade, a gente não lembra do caráter de Deus. O caráter de Deus é de bondade, o caráter de Deus é de amor, o caráter de Deus é de cuidado. Quando você está pensando de que maneira você vai ser salvo, de que maneira Deus vai te ajudar, Deus já providenciou aquilo que você precisa para sair da situação que você está vivendo. Glória a Deus. E eu tenho certeza que você veio aqui hoje para buscar isso. E quando você chegar na tua casa, o Senhor já foi lá. Aleluia. Quando você chegar aonde tem a sua dificuldade, o Senhor já chegou lá primeiro do que você. Porque a Bíblia diz assim: eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos bons e não maus, para fazer e realizar tudo aquilo que desejaram. Os discípulos então recebem Jesus, e aí todos eles ficam tranquilos porque a tempestade se acalma. Sabe por que eles ficaram tranquilos, querido? Porque Jesus não estava mais lá no monte orando. Jesus agora está perto. E Jesus fala para eles: tenha confiança, eu estou aqui. Tudo que você precisa entender sobre a tempestade, sobre a dificuldade, é que existe um Jesus aí do teu lado. Existe um Jesus que está aí contigo. Porque foi promessa dele: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Pastor, então por que às vezes eu não sinto a presença de Jesus? Lembra de Adão? Lembra de Adão? Quantos lembram aí da Bíblia? Adão, Gênesis, quando Adão cai. Adão comete pecado, se esconde de Deus. Deus vem e fala o que para Adão? O que ele diz? Aonde você está? Agora eu pergunto para você: você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha que Deus estava brincando de pique-esconde com Adão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá vou eu. Onde você está, Adão? Onde você se escondeu? Pastor, se ele sabia onde ele estava, por que ele pergunta? Adão vivia uma vida de comunhão com Deus. O que Deus está perguntando para Adão é o seguinte: longe de mim, longe da minha comunhão agora, Adão, que você pegou, aonde é que você está?
aonde você se encontra, no estado que você está vivendo hoje, que eu não compartilho, que é o estado de pecado, aonde você está? Em que lugar você se encontra? Sabe, queridos, Deus está conosco, Jesus está contigo, o Espírito Santo está aí. Mas a barreira que colocou foi você, porque você não está nele. Eu disse uma vez, talvez foi a pior besteira que eu já falei no púlpito. Eu disse uma vez na minha igreja que Deus não está em todos os lugares. E isso gerou um burburinho muito grande. E a minha mocidade, juntamente com a igreja, um dia me imprensaram e falou: pastor, o senhor tem que falar isso para nós, porque Deus não é onipresente? Eu falei: é. Deus não é onipotente? É. Deus não é onisciente? Tá. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Eu disse: não. Então ele não é onipresente? Eu disse: é. E aí um que é muito mais chegado, né, igual Sadraque disse, então, das duas, ou ele não é onipresente, ou se outro é louco. E aí eu tive, e quero terminar desse jeito, que ir para um texto que está lá em capítulo 5 de João, de Apocalipse. João está lá, escrevendo o Apocalipse, o anjo fala para ele: escreve tudo que eu te mostrar. João então fala assim, estavam todos reunidos, e ele viu um livro, fechado com um selo. João faz a seguinte leitura e expressão, ele diz: eu olhei em volta, e não vi ninguém que pudesse tirar o selo e abrir o livro. Aí João diz assim: eu chorei, eu me derramei em lágrimas, por não ter ninguém nessa capacidade. Ele diz que um dos anciões olhou para ele e disse para ele assim: não chores, veja o cordeiro. E ele olhou e viu um homem. E esse cordeiro, ele veio. A Bíblia diz que ele não só pegou o livro, mas ele tomou, ele não pediu, ele tomou o livro. Como se eu chegasse aqui, a esposa do Sadraque falou: me dá essa Bíblia aqui. Ele tomou o livro, e não só tomou o livro, mas abriu o selo e leu o livro. E todos começaram a clamar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É Deus. Pastor, mas o senhor não explicou então por que Deus não está em todos os lugares? Olavo Bilac, você deve ter estudado, deve ter ouvido falar em Olavo Bilac, mas às vezes a gente não se aprofunda, não sabe quem é Bilac. Bilac era um escritor, era um jornalista e trabalhava no ramo. Olavo Bilac, certa vez, ele conta que ele tinha um amigo, e esse amigo vira para ele e fala para ele: Bilac, eu preciso vender o meu sítio, aquilo só me dá prejuízo, eu não tenho nem tempo de ir lá, a gente corre muito, família, aquela coisa toda, é sempre tendo que fazer manutenção, eu quero vender aquilo lá, eu não suporto mais aquele lugar. Bilac fala para ele: quanto você quer? Ele diz a quantia. Ele falou: eu vou anunciar no meu jornal. Ele falou: legal. Telefone, era só telefone de casa naquele tempo. E aquele homem disse que no outro dia, no sábado de manhã que sairia o anúncio, 5:30 da manhã o telefone começou a tocar. E era um falando: eu quero ver esse sítio. O senhor pode marcar um horário comigo? O senhor pode agendar um tempo comigo para ver esse sítio? E eram tantas ligações, quando deu 7 horas da manhã, ele não se contentou, catou o telefone da casa dele e ligou para o Olavo Bilac. Falou: Bilac, você deve estar meio doido. Você está dando meu sítio de graça? Ele disse: por quê? Ele falou: está todo mundo me ligando, querendo comprar meu sítio. Foi você que fez o anúncio? Falou: foi. Ele falou: eu tenho uma banca de jornal aqui próximo de casa, eu vou lá ver o anúncio. Chegou lá, na banca de jornal, catou o jornal, e quando ele abriu o anúncio, estava assim: vende-se um sítio extraordinário. Tem os campos verdejantes, várias frutas com pomares, a água que desce forma uma bela cachoeira,
represada para tomar banho, mas que é de uma nitidez e de uma maravilha tão grande que você pode bebê-la direto da fonte. E aí descreveu todas as coisas que tinha no sítio. Primeiro telefonema que veio, ele pegou o telefone e era alguém do outro lado falando: eu quero comprar o seu sítio. Ele falou: meu sítio não está mais à venda. Bilac então ligou para ele e falou: e como é que está? Ele falou: eu não vou para vender o sítio. Bilac falou: mas você não pediu para anunciar o sítio porque você não vai vender mais? Ele disse o seguinte: eu tinha esquecido o quanto o meu sítio é maravilhoso e você me abriu os olhos. Pastor, mas isso ainda não explica por que Deus não está em todos os lugares. Deus está, querido, onde Ele escolhe estar. Então Ele não é onipresente. O problema, querido, é que a Bíblia diz assim, ó: de eternidade, presta atenção comigo, a eternidade, tu és Deus. Quem criou Deus? Deus diz: eu sou. Deus não foi criado por ninguém, Ele é. E a Bíblia diz que dentro dessa eternidade, Deus sonhou comigo e com você, e Ele fez o mundo. Se foi aqui, se foi aqui, se foi aqui, mas foi dentro dessa eternidade dele. Ou seja, querido, não é Deus que está em todos os lugares e em todas as coisas. Todas as coisas e todos os lugares estão em Deus. Glória a Deus. Então Ele não precisa. Aleluia. Ele não precisa estar no cabaré. Deus não precisa estar no meio da escola de samba. Todas as coisas, a Bíblia diz, foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz: não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento dele. Então, querido, se é desse jeito, você precisa só entender que as suas tempestades, o seu sofrimento, a sua dificuldade estão em Deus. É verdade. Está preocupado com essa tempestade que você está passando? Fica não. Vai para o lugar certo, vai para Deus. Bota teu joelho no chão, senta com Ele. Sabe? Faz aquelas coisas de criança. Senta com Ele no teu quarto, que é assim que Jesus ensina. Entra no teu quarto. Não precisa você ficar nessa reverência toda, aquela coisa que a gente quer fazer, e na verdade nosso coração não está desse jeito. Senta no teu quarto, fala para o Senhor: Senhor, vem aqui que eu preciso conversar contigo. Fala para Ele: tua serva está sofrendo, teu servo está sofrendo. Pai, eu preciso da tua ajuda. Sabe por quê, querido? Se você não tiver certeza de quem é Deus na tua vida, se você não tiver certeza para onde você vai, quando tudo isso aqui terminar, ontem o membro da minha igreja sentou do meu lado e falou: como é que está, pastor? Eu falei: estou bem. Eu falei: e você? Ele falou: eu já passei da metade. Sei que daqui a pouco eu estou indo embora. Se você, querido, não tiver certeza disso, você vai continuar no meio da tua tempestade e você vai continuar sofrendo. Porque só quem acalma a tempestade é o Senhor. Se você não entender isso, você não vai entender mais nada. Um dos maiores pregadores que já houve na história, Billy Graham. Eu tenho um livro dele que se chama De Volta para Casa. É o último livro que ele escreveu. Estou voltando para casa. Ele escrevendo sobre a sua morte, que ele não sabia como ia, mas que ele estava voltando depois de 92 anos. O único pregador na história, pastor Billy Graham, pastor Batista, que aconselhou, enquanto esteve vivo, todos os presidentes da República dos Estados Unidos, enquanto ele esteve vivo, se aconselhavam com Billy Graham. E aí, aos 92 anos, chamaram Billy Graham para fazer uma homenagem na Academia de Letras dos Estados Unidos. Então lá estavam os maiores celebridades. Billy Graham chegou, e quando ele assumiu o palco, ele disse: está vendo esse terno aqui? É novo. Primeira vez que eu uso. Caro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não comprei esse terno para poder vir aqui receber essa homenagem. Ele disse: eu comprei esse terno porque eu sei que eu estou com 92 anos, daqui a pouco eu vou morrer. E eu pedi a minha esposa
para comprar um terno bem bonito, que a minha esposa disse que depois de velho eu estou ficando meio relaxado. Então comprei um terno bem bonito, sapato novo, meias novas, está tudo aqui comigo. E eu disse para ela, esse terno é o terno que eu quero ser enterrado. E foi o terno que ele foi enterrado. E alguém perguntou para ele, mas por que isso, doutor Gran? Ele disse, por causa do meu amigo. E aí alguém perguntou para ele, quem? Ele fala, Einstein. E aí ele falou que um dia esteve vendo algumas biografias de Einstein, que Einstein pegou um trem, certa vez, e ele estava lá sentado na sua bela poltrona, o bilheteiro, aquilo que você já viu no filme, e é verdade, lá fora, o bilheteiro veio no meio do trem, carimbando as passagens. Quando chegou no Dr. Einstein, falou, Dr. Einstein, e o Dr. Einstein meteu a mão no bolso, não achou o bilhete. Meteu a mão no outro bolso, não achou o bilhete. E aquele trem passava por 20 e poucas cidades. O Dr. Einstein começou a procurar na bolsa, não achava o bilhete. Procurou no casaco, não achava o bilhete. O bilheteiro falou para ele, Dr. Einstein, fica tranquilo. A gente conhece o senhor, sabe do seu caráter. Eu sei que o senhor comprou passagem para estar aqui no trem. Fique em paz. Passou para os outros passageiros, bilhete, furou, foi embora. Quando ele estava lá no final, que ele ia passar para o outro vagão, ele olhou para trás, o doutor Einstein estava de coque, olhando embaixo das cadeiras, procurando ainda o seu bilhete. Ele voltou e falou, doutor Einstein, já falei para o senhor, fica tranquilo, a gente conhece o senhor. Eu tenho certeza que o senhor não está viajando de graça, que o senhor comprou um bilhete. O Einstein virou para ele e falou assim, eu sei que você me conhece, mas eu não sei para onde eu vou. Estava escrito no bilhete. Eu não sei qual cidade que eu tenho que descer. E aí Billy Graham diz assim, a diferença desse terno aqui que eu comprei para minha morte é porque eu sei para onde eu vou. Eu sei quem me aguarda. Aleluia. E eu quero chegar lá bem bonito. Eu quero chegar lá elegante. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Glória a Deus. Querido, se você não descobrir quem é o Senhor, se você não souber quem é Deus na tua vida, pode parar, você vai continuar no meio da tempestade. Mas a hora que você dobrar o joelho e buscar a tua palavra e saber quem é Deus na tua vida, não existe tempestade que te aflige. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus vai estar a todo tempo do teu lado. E é Ele que acalma todas as nossas tempestades. Sim, Senhor. Que Deus te abençoe.